Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao programa Conexão X. Estou aqui com um amigo, uma sumidade, muito conhecido, aliás, meu parceiro de programas de Lucimara Paris, parceiro do Grupo Prom também. Estamos aí nesse trabalho há muitos e muitos anos. Tudo bem, Joelzinha? Como vai você? Tudo bem, Cris? Uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Pensaram que a gente não ia voltar? Estamos de volta. Estamos sempre de volta, né, Joel? Afinal de contas, é essa a nossa missão de vida, né? Falar, abordar sobre consciência, trazer conhecimento, autoconhecimento e esclarecer a nossa turma aqui na Terra, né? Veja, o papo hoje vai ser por que nos sentimos diferentes? Pessoal, o que mudou? Por que nós nos sentimos diferentes? Joel, você vai explicar tudo isso. Joel, nas redes sociais nós percebemos aí pessoas, né, comuns questionando sobre clima, conspirações, governos ocultos. Que coisa estranha é essa, Joel? Diz aí para o nosso pessoal. Eu também tenho notado bastante que eu tenho, com essa fica em casa, a gente está ficando mais tempo no computador, né? Então, a gente está percebendo que na rede, pessoas comuns que não se interessavam por assuntos como esse, por exemplo, acreditavam no efeito estufa, agora já vê que a coisa não é por aí, que o clima está esquisito, num lugar está muito quente, no outro não está. Alguns reparam na Lua, vê que ela está sorrindo, ao invés de estar fazendo C, né? As pessoas começaram a perguntar, o que está acontecendo? Aí, elas começam a perguntar umas às outras. E aí, a gente começa a ver essa miscelânea de informações, né, que são passadas como verdadeira, né, e ao invés de fazer com que as pessoas entendam os processos que estão ocorrendo, as pessoas acabam acreditando em uma fantasia, uma ficção, algo que não está acontecendo e é produto de um pensamento a respeito de uma profecia, outra coisa assim, né? E não se aloja no tempo e espaço que é agora, né? E aí as pessoas começam a perguntar, né? E aqueles cara que falava da conspiração, cadê eles? Cadê aquele pessoal do OVNI que falava de OVNI, mas falava de coisa séria? Né? Cadê eles? E nós estamos quietinhos, né, Cris? Sempre, né, Joel? Sempre E, Joel, você observando. também está na Universidade Holística Casa de Bruxa. Joel, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais alto, que tem gente que está me dando toque que eles não estão te ouvindo direito, tá? Tá ok. Melhorou aí? Se você puder falar um pouquinho mais perto da tua câmera, aí vai ficar melhor para o pessoal ouvir. Joel, mas nós estamos num Oi. momento decisivo da humanidade, né? O que você acha desse momento que nós estamos vivendo agora? Olha, tudo está mudando. Tudo está Sim. mudando, né? Está havendo aí uma troca de poder, está havendo aí uma troca de paradigmas, está havendo aí uma troca de consciência, né? Coisas que nós falávamos no passado Nossa, é como verdade. algo parecia que flutuante, né? De cabeças flutuantes. Hoje as pessoas estão vendo que é de suma importância pensar no assunto, né? Sim. Então, a gente vê o pessoal falar de inversão do eixo da Terra. Ninguém estava se preocupando com isso há 10 anos atrás, né? Falávamos disso, inclusive, né? Então, as coisas que nosso trabalho lá, do trabalho do CROM, das nossas transcomunicações que nós fazíamos lá, né, todas gravadas, e que nos adiantou, né, não uma profecia, mas canais de espaço-tempo possíveis, né, para que o nosso planeta se desenrolasse. Existiam canais diferentes, e um deles era esse que nós estamos vivendo agora, né? Aí as pessoas perguntam, nossa, é o fim do mundo? Ah, será que os ETs vêm buscar a gente? E aí começa um monte de
De questionamentos. Ilusões, né? Vamos lá, vamos para o campo das ilusões, né? Que um ser inteligente tem que se basear em fatos, né? E as outras coisas são nossas crenças, não é verdade? É verdade. Ô, Joel, mas temos, ó, tem um monte de gente já mandando, eu estou aqui com numa outra telinha que você não está vendo, mas tem um monte de gente já mandando perguntas aí para você. Há 10 anos atrás, em nossos programas aí de TV, falávamos que essa condição atual do planeta seria uma possibilidade. Será que as pessoas têm lembrança disso, Joel? Você acha que tem ou não? E porque Olha, eu essa vou te dar. possibilidade tá, essa janela está aí agora, né? Como é que faz? Olha, se a gente vê os nossos vídeos de 10 anos atrás, desde da TV Orkut, né? É, Eles estão em alta agora, no nosso tempo, né? verdade. Visualizações para mais de milhões. E Milhões, verdade. então a gente começa a perceber que a pessoa falou, mas aquele careca lá e a Cris estava falando nisso lá no passado, junto com a Lucimara, né? Então, Verdade. realmente, nós não somos profetas, nem tentamos, nem queremos ser profetas. Nós Verdade. estávamos tínhamos uma consciência de que existia uma agenda, né, e que essa agenda ia se desenrolar ao longo dos anos à frente e que ia chegar num ponto onde haveria um evento, né, haveria um transformar da humanidade. Esse transformar da humanidade, muita gente achou que nós íamos ser transferidos para a quinta dimensão e coisas desse tipo, sendo que a coisa não está por esse caminho ainda, né? Então, eu acho que nós estamos voltando à tela novamente, tá, para acalmar o pessoal. Pô, peraí, gente, não é o fim do mundo, não. Ah, os ETs não vão invadir a Terra, não, tá? Gente, a sociedade tal não tem nada a ver com isso, a sociedade tal também não tem nada a ver com isso. Gente, vamos devagar com a dor, né? Nós estamos voltando para isso, para reconstruir a consciência das pessoas que estão realmente muito confusas. João, aumenta um pouquinho o seu volume aí, que ainda está baixo. A pessoa está reclamando aqui na minha Vou tela que colocar meu eles não estão te sorvete ouvindo aqui. direito. Pronto. Fica um pouquinho mais para Melhorou? frente, mais próximo à sua câmera. Melhorou Joel, e agora? me fala uma coisa: essa questão dos aliados da Aliança da Esfera, explica para o nosso pessoal quem seria essa Aliança das Esferas e o que eles pretendem nesse momento da humanidade. Na época que nós falamos sobre a Aliança da Esfera, quer dizer, nós só reproduzimos o que Corey Goode, tá? Sim, Ele falou sobre a Aliança das Esferas, da Aliança Espacial, que nós falamos também, e nós falamos da Aliança da Terra, né? A Aliança das Esferas, os Avner já foram embora, né, desde aquele tempo, eles já foram embora. O mal maior foi contido, né? E agora nós estamos num processo, né, de percebermos o quão avançado a sociedade humana, ou a ciência dos seres humanos está adiantada, tá? Nós aqui estamos privados de algumas informações propositais, né? Mas a realidade lá fora continua, né? E nós falaremos isso mais detalhadamente conforme passar. Aqueles que acompanham Corey Goode e David Whitcock, eles já estão sabendo disso, eles já estão mais despertos, né? Mas a maioria ainda não tem essa informação. ô Joel, deixa eu te fazer uma pergunta. É, você deu um dado aí que tem uma pessoa me perguntando o seguinte: o mal maior já saiu da Terra e é o momento de reconstrução desse novo momento da Terra? Olha, entenda uma coisa. Vocês viram muitas informações serem passadas por Hollywood, tá? E uma que foi muito mal explicada foi Matrix, né? Matrix? Foi mal explicada. Aquela parte de um conceito de que existe um computador que vai Sim, sugando aquelas pessoas, e assim, cria uma realidade virtual. Mas aquilo é a única maneira que eles tinham de representar a seriedade das coisas, entendi. tá? Então, existe
uma inteligência artificial em outra dimensão, tá? E aqui, vocês já ouviram falar, estavam as quimeras governadas Sim. por esse ser, né? Que controlou tudo isso por muitos milhões de anos. E a nossa sociedade também, tá? Então estava havendo aí um libertar, né? Que nosso sistema era o último ainda sob esse regime. Então houve aí um, um consenso entre os seres mais evoluídos para que nós tivéssemos desenvolvimento natural, o que deveria ser, né? E não cerceado como estamos agora. Isso envolve a nossa longevidade, envolve nossa espiritualidade, envolve o que a gente pensa sobre a morte tem que ser mudado, e assim por diante. Mas o o mal maior, aquele que era mal maior, está em outra, escuta bem, ficou num outro canal temporal, Entendi. tá? Ele já Nós não está mais pegamos, nesse canal que nós estamos. não está nesse canal temporal. Olha que Lembrar maravilha. todo a respeito de dimensões da Terra, tá? Existem várias possibilidades. E nós encontramos Claro. uma, estamos nesse aqui. Aquele não aconteceu, mas nós estamos nesse aqui. Então, é hora da gente aproveitar essa oportunidade, certo? Sem dúvida, sem dúvida. Fala um pouquinho mais alto, João. O pessoal ainda não está te ouvindo, Então, viu? é que Fica mais para mim está próximo. saindo bem alto aqui. Mas vamos lá. Pode falar. Tá vendo? Eu tô com o meu Joel, e sorvetão como aqui, fica ó. a questão da espiritualidade agora? Olha, vou falar uma coisa para você. A espiritualidade foi uma coisa que eu tive problema com os amigos, tudo. Você sabe que na minha vida comum trabalho com xamanismo e essas coisas, né? Sim, E a parte espiritual é muito importante para mim. Mas desde fevereiro houve um fechamento no espiritual, né? A gente não tinha comunicação com a parte espiritual, tá? Só tinha comunicação quem estava inventando. Quem estava entendi. tava com o ego ainda Sim, meio atrapalhado, porque foi fechado o nosso sistema. Mas foi fechado nas outras dimensões também. Então ninguém entra e ninguém sai do nosso sistema. E os nossos amigos de outras galáxias que fazem comunicações com a gente, que passam por santos, por mestres e assim por diante, eles sim, passaram a não ter condição de ter contato conosco, e nem nós com eles. Então, nós tínhamos que nos mudar na nossa maneira de pensar com aqueles que estavam aqui, dentro desse cercado de proibição, né? E demorou tempo para as pessoas perceber que ele estava por conta própria, entendi. tá? Você imagina, se você tem um ser poderoso que cuida de você, então você não precisava passar pela pandemia, né? Então, vamos dizer assim, É, vamos chutar, né? Então, a partir daí, se formou muita ciência-religião. A gente viu aí a entendi. ciência-religião. Nossa, eu ouvi tanta abobrinha, eu vi tanta coisa que não estava acontecendo. Mas, bem, vamos parar por aqui e vamos deixar as outras perguntas, né? Não, eu entendo perfeitamente o que você está falando. É porque, na verdade, a gente percebe que nesse momento de carência, as pessoas até se aproveitam nessa questão. A gente sabe disso, nós estudamos muito esse assunto, eu e você, nossa turma lá do CRON, né? A gente sabe disso. E a gente já passou isso em muitos programas também, falando sobre esse tema, né, Joel? Mas nós vamos ter muitos outros temas com o Joel Zia, pessoal. Nos aguardem. E na ufologia, Joel, no seu ponto de vista, mudou alguma coisa? Está a mesma coisa? Ou as informações são sempre as mesmas? Olha, nós tivemos uma série de acontecimentos que uns foram inventados, né, computação gráfica, os outros foram uma mentira bem contada mesmo, né, e, mas nós passamos a ter mais objetos no céu, tá? Sim, Aqui mesmo em São Paulo, onde eu vivo, em Santo André, né,
a gente olhava para o céu e via esses objetos vindo em grupos, né? Vários, e não Sim, era o Elon Musk lá, era o Starlink, né? E eles vinham da região, eu estou em Santo André, da região do Pico de Jaraguá, sim. ia para o mar, né? Outros vinham da região do oeste e iam para o mar. Então a gente observou, e não queria observar, a gente não estava ali para observar, é que eles estavam muito claros, né? Sim, E estava muito todas óbvio, as né? pessoas que estavam comigo, né, no meu grupo de xamanismo que a gente tem, né? E eles começaram a tirar foto, mandar para a gente, tudo, que uns paravam em cima dos prédios, ficar pairando em cima dos prédios. Então nós tivemos uma aproximação com com esses aparelhos, né, que eu não sei se são nossos, né? Sim. É bem possível que sejam nossos, né? Então, então ficou assim, o estudo da ufologia ficou meio que estranho, né? Porque a gente não podia dizer é extraterrestre. Ah, não Sim. é extraterrestre. Ele não conseguia dizer, então a gente tinha que ser observado e ficar calado, quieto, né? Ver o que ia acontecer. E aí, pela Até internet, porque hoje já existe tecnologia para ser construído OVNIs, né, já? nós Terrestres, já, né? o, o TR-3B, tá? Ele existe há 40 anos, mano, Pois é, desde a época de tá? Hitler, né? É aquele que é triangular, preto Sim, triangular. Então, ele está a serviço há 40 anos, tá? Fora aquelas naves lá que os alemães desenvolveram, aqueles submarinos que foram para o espaço, uma série de sim. coisas. É só pesquisar, a gente começou a aparecer as coisas. As pessoas já começam a ter acesso a essas informações na internet, né? Ô, Joel, estão me perguntando aqui se você tem alguma, alguma novidade sobre a lei Nessara e Chessara, se ela realmente, como algumas pessoas falam na internet, se ela vai beneficiar os brasileiros também ou não, se isso é uma utopia. Entenda uma coisa: a lei Nessara é uma lei vigente nos Estados Unidos, desde daquele presidente, o Nixon, tá? É uma lei que foi burlada, ela foi bloqueada, ela foi, de todas as formas, impedida de ser colocada em prática. Mas ela já existia e é lei dentro da Constituição dos Estados Unidos. Então, não é uma coisa que é uma abobrinha voadora. Não é, é uma lei mesmo. E os computadores quânticos que iam cuidar desse novo processo, né, da moeda internacional, por acaso estavam naquelas duas torres que, sem querer, os hologramas derrubaram ela, sabe? Pois é. E aí atrasou todo o sistema, né? Mas agora está em funcionamento, que o computador quântico está lá na estação espacial agora. Não vai dar para explodir ele lá. Vai ficar difícil agora. Bom, temos mais perguntas aqui, Joel. Com relação ao Brasil, acho que a pergunta, me perdoa te cortar, Sim, pode já falar. está acontecendo, gente. Já está acontecendo. Nós estamos na Já está operação acontecendo, T4. né? Estamos na operação T4 já. A próxima é Ah, T5. A T5 é quando começa a distribuição. A T4 foi quando foi passado todo esse ouro, ou o equivalente a ouro, para o nosso exército brasileiro, para cuidar. sim. Então, nós temos não só ouro, mas também temos nossos reservas minerais. É por isso que eles estão brigando na Amazônia, tá? Que aquilo Sim, é dinheiro para nós. Nós somos, no momento, o país mais rico do mundo. E ninguém se percebeu disso. é verdade. Bom, Joel, teorias de conspiração. Agora todo mundo falando nisso. Como você vê isso? Por que será que de repente todo mundo começou a perceber que tem alguma coisa que não é só conspiração, pode ser real? Como você vê isso como pesquisador? Olha, enquanto nós falávamos e nada acontecia, era uma conspiração, né? Nós falávamos, dizíamos que tinha uma agenda, nós falávamos que tinha
13 famílias que coordenava tudo, nós tínhamos dito que quem coordenava por tudo era os seres draconianos e reptilianos antigos que estavam aqui, né? Que não significava que os reptilianos eram daquela forma e que os draconianos eram daquela forma, tá? Esses que estavam aqui estavam causando, né? E também eles tiveram que ser doutrinados pela própria raça. Isso é uma questão de ética entre as raças. Então, estou falando tudo isso, ninguém acreditava, isso era conspiração. De repente, começou muitas verdades aparecerem, né? Aquelas verdades, por exemplo, que ninguém quer ver. Tem lá na internet, tá? Tem as fotos dos túneis, tem a foto das coisas horríveis que estavam acontecendo embaixo do Central Park. Pois é. Quero falar Aqui disso no, também, já já. Viu? aqui no Brasil também, umas coisas horríveis. Açougue de carne humana. Gente, será que nós estamos falando de conspiração ou nós estamos falando de um governo diabólico É, que essa simplesmente... Operação Storm, Joel, falando Hum, nisso, você já está entrando na Operação Storm, que é uma coisa que todo mundo tem muito interesse, né? Nós falamos até hum. bastante sobre esse assunto, mas eu queria saber o teu ponto de vista. Ela está ocorrendo, realmente, a caça a esses pedófilos, a esses seres negativos aí que usam crianças para tirar o adenocrome, tudo isso está acontecendo? Vai haver uma prisão massiva? Ou já está havendo? Como é que, do teu ponto de vista de pesquisador, como é que você está vendo isso? Olha, eu vou seguir, tá, o pensamento coerente. Nunca as minhas fontes falaram de uma operação Storm. Sempre falaram de Storm. 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 Tanto que o Trump mesmo fala assim, a coisa ainda vai ficar pior. Né? Quando perguntaram para ele de Storm, falou, a coisa ainda vai ficar pior. Nem começou. Então, Tomara, né? estamos em uma tempestade, né? Uhum. Agora, operação, pô, mataram tantos caras de Hollywood, eles estão vivos. Não porque são drone, porque são isso, são aquilo, mas estão aí, estão vivos, estão interferindo, estão do mesmo jeito que estava do ano passado, no passado. A única coisa nova que aconteceu foi a saída dos reptilianos lá do governo da Inglaterra, né, da Uhum. família real, com a entrada Uhum. do Gregory, né, Gregory John, Tá. né, e, o Gregory aparece com uma história de Jesus completamente diferente do que a gente tem informação, e ele tem documento. Aí a gente começa a perceber que o Storm seria isso mesmo, fazer com que tudo aquilo que estava no subsolo, nos pontos negros da nossa sociedade, viesse à tona. Então, quando essa falsa pandemia foi instaurada, todo esse pessoal veio para fora, tá? Agora já se sabe quem são eles. Então, Entendi. entendi, é uma tempestade, mas Sim. a forma não, que os exércitos vão fazer isso, vão acabar com aquilo, foi um sistema de desinformação. Deu muito pano para manga, gente formando religião online aí, uma série de coisas, falando uns absurdos que não tem sentido. Bom, gente, peraí, o espiritual está fechado. Você não tem mais comunicação com as taxarãs, você não tem comunicação com mais ninguém. Está tudo fechado. Nem a turma da Umbanda tem comunicação com os espíritos. Eles têm algo parecido aqui de baixo, não lá de cima. Então, veja bem, quando você falar essa palavra Operação Storm, lembra que você não consegue juntar o fato com aquilo que estão dizendo, tá? As coisas têm que se juntar.
Ah, que tal pessoa já foi executada. Foi? Por que ela está aí? Ah, não, porque é uma troca de pessoas. Isso é querer fazer Auto-engano. algo que não existe. Não existe. Entendi. Vamos lá, nós temos aí um monte de doutrinas que devem ser modificadas, e, e se isso acontecer, e se isso realmente aconteceu, ou vai acontecer, ou está acontecendo, só vai ser, só vamos saber depois das eleições dos Estados Unidos, Entendi. tá? Ô, Aí, Joel, como é que você, por exemplo, nós estamos aí num novo momento, né, depois dessa questão pandêmica que houve. É, como você está vendo esse novo momento? Isso foi tudo muito proposital? É uma forma de domínio? É um assunto de despopulação mundial? Como você está vendo isso? bem, vamos começar pelo Brasil. A previsão do, daquele ministro lá era que a nossa população iria diminuir em 4 milhões. Era a previsão dele. O que aconteceu? Nossa população cresceu. Ao contrário do que ele falou, né? Ah, queria ter. É, é, nós temos 120, 135 mil mortes pelo Covid. Mas você vai lá no cartório, onde registram óbito, o cartório nacional, o número de mortos é inferior ao ano passado. Uma coisa não está É bastante batendo com a estranho. outra. É uma coisa muito estranha, né? Primeiro, o cloroquina era errado, depois ele era certo, aí a efemetrina é a mesma coisa, e assim por diante. E uma proibição para os médicos de utilizar esse tipo de recurso. Os coitados dos nossos heróis aí, os médicos, tá? Estavam de mão atadas, eles estavam sofrendo junto com os pacientes, porque uma determinação, tá? E não a experiência médica estava dentro dos postos de saúde e coisas assim. Então a gente Pois é. fica muito preocupado. Você sabe que eu tive o Covid, né? Eu Sim, tive sim, no mês de janeiro, tá? sim. A segunda, que ele dá uma sequência, a sequência foi trombo, um deles foi parar no meu coração, e eu infartei e tive parada cardíaca, tá? Aí, Quero falar da parada cardíaca depois, hein? Posso tá, falar? pode falar. Então, a médica que estava lá, ela me tratou com um trombo. Ela salvou minha vida. Se ela tivesse me falado que era Covid, eu estaria morto. Mas porque ela, com a experiência dela, ela falou, não, isso é uma trombo, é um no coração, entrou alguma coisa no coração. Pegou e deu remédio, que eu sangrei pelo nariz, pelas orelhas e tal, e aquele trombo saiu, né? Maravilha. Graças a essa equipe aqui, de Santo André, do Bangu, esses médicos maravilhosos que estavam lá, eu fui tratado pela experiência deles, e não por Maravilha. uma determinação política. Que legal. Eu fico muito feliz, né? Porque eu sou sua parceira de muitos anos aí nesse trabalho de consciência. É muito bom ter você aqui ao vivo e a cores, né, Joel? Joel, você teve uma parada cardíaca? Você teve alguma experiência de quase morte? O que Essa aconteceu foi nesse momento? legal, essa foi muito legal. Eu sempre entrevistei pessoas que tiveram EQM, né? E você também. Nós fomos atrás das Nós somos pessoas e, né, fizemos aí até para algumas universidades a gente fez esse trabalho, né? E aí aconteceu comigo. Mas é uma delícia. Vou te contar. que Morrer você ninguém vai conta querer, tudo. mas a experiência é fantástica, tá? Porque eu estava em mim, como estou agora, eu fechei os olhos e não estava em mim mesmo, eu estava me vendo e os médicos, né, trabalhando comigo ali, eu tive a parada. Aí, de repente, eu estava dentro da minha casa e olhava e me via com os médicos trabalhando comigo. E Ah, aí, que interessante. ocorreu um monte de informação, uma coisa que eu não consigo lembrar agora, mas eu lembro que foi muita informação, e uma coisa me disse assim, lá não é
a ilusão. Volta lá, você tem uma missão, você sabe o que você tem que fazer. Então vai e faz, e põe em prática. Aí quando eu voltei, aí voltou aquelas dores, voltou tudo, aquele negócio, né? Aí eu voltei cego, né? Dessa experiência, e conversei com a médica perguntou para mim, onde você está? Eu falei assim, eu estou aqui na UPA do Bangu. O que está acontecendo com você? Eu falei, eu estava com dor no peito, e estou com dor no peito, e só que eu não estou enxergando. Aí elas examinaram a vista, eu não enxergava nada mesmo, né? Era só um branco. E aí isso foi passando, voltei a enxergar com a direita, depois com a esquerda, né? Isso aí com uma determinação de lá de dentro daquele UPA. Tá? Para você ter uma ideia, eu fiz exames agora, né? Eu não tenho nem sinal de que tive um infarto ou uma parada cardíaca. Não tenho sinal nenhum, clínico nenhum. Que legal, né? Você teve muito amparo aí também, né, para você ficar, né, já? Eu acho Você que tem uma sim. missão aí para acontecer aqui, e eu tenho certeza que você vai chegar nela e vai fazer com maestria. Nós Ô, vamos. Joel, tem muitas coisas que eu quero te perguntar, hein? Deixa eu ver quantos minutos nós temos. Temos aí 15 minutos ainda, 14 minutos. Desperta é um tema muito, um termo que está sendo muito usado aí pelos YouTubers, né? Como que você vê isso? Olha, despertos, né? É uma coisa que a Cris, né? A Cris que está aqui do nosso lado, foi ela que criou o Procron, né, Cris? Há muitos anos, né? Há muitos anos, né? Desperto. O que que é estar desperto, né? O que que é essa palavra, né? Quando a gente fala sobre isso, é porque existe muita coisa acontecendo na qual as pessoas não têm ciência de que está acontecendo. Ela acredita em meios mágicos, né? Que as coisas funcionam, né? Os despertos, eles entendem essa parte, mas eles vão um pouco mais além, né? Por exemplo, se eu falasse as MedBed, lá atrás, que o Dr. Cash estava trabalhando nisso, e que é um produto lá de Tesla, né? As pessoas falam, nossa, isso não existe, é só Deus que faz isso, né? E hoje, esses dias, algum tempinho atrás aqui, ele apresentou a sua MedBed, a máquina que cura as doenças e que regenera o tecido, né? Pois é. Mesmo prometido por Trump, né? Então, Sim, lá naquele tempo, você tinha que ver a parte científica disso. Antes de, a gente não pode atribuir toda a culpa das coisas para o demônio ou para Deus. verdade. Tá? A gente tem que estar desperto e pensar, eu tenho interferência nisso, eu faço parte disso. O que que eu preciso aprender para que mude isso, né? Por exemplo, como que eu vou falar sobre o poder da mulher se eu bato na minha mulher em casa? Eu preciso Não estar tem jeito, né? desperto, eu tenho que estar desperto e perceber que nós somos uma única humanidade, não somos duas humanidades. É verdade. Não existe uma humanidade feminina e uma humanidade masculina. Uma Existe coisa só só, né? uma humanidade. Então, a partir desse pensamento, as pessoas, não, que as pessoas precisam ser despertadas, que assim, coisa e outra, né? Mas, na verdade, a pessoa se desperta. Depois ele foi embora no Paraná, daí, né? E aí, desculpa aí, é que. Não tem problema. O som agora ficou bom, viu? Ah, é? Então, a, a gente começou a perceber uma coisa. Eu não posso te despertar, eu posso te orientar no momento, Claro. mas quem desperta é você. É É quando a isso sua aí. curiosidade, quando a sua busca por aquela informação começa a motivar você, então você começa a despertar. É a pergunta: você ainda acredita que os discos voadores são carruagem de Deus? É,
muita gente ainda acredita. É, Então, a diferença é como você vê as coisas, como você vê o outro ser humano. Você vê ele como o próximo ou como semelhante? pois é, Eu não vou amar meu próximo, eu vou amar meu semelhante. Meu próximo é meu cachorro, sim. tá? Então, a gente tem que fazer certas mudanças de certos, até de certos, é, certos comentários que a gente faz já praticamente automático, porque nós fomos programados para fazer isso. E despertar é uma quebra na programação. É verdade. Na verdade, no meu ponto de vista, né, João? Você acha, não acredita? Eu vejo assim, vou te falar para minha experiência pessoal, que despertar é uma quebra de paradigmas interno, porque é uma viagem muito interna, né? E é uma mudança de comportamento perante a vida, é um novo olhar sobre a vida. Por isso que você se torna até um pouco diferente. Que, por exemplo, os assuntos que você fala, você não pode falar com qualquer pessoa, os assuntos que eu falo, não dá para falar com qualquer pessoa. E a gente respeita também o universo do outro, que ainda tem aquela visão, né? Porque cada um tem esse momento muito íntimo e pessoal desse plug, né? Desse despertar aí, né? Eu acredito também, Cris, que eu não estou em posição, tá, de dizer que minha maneira de fazer é certo, tá? Claro, cada Tenho um tem sua posição. visão, é E isso cada aí. pessoa que está nos assistindo no momento, elas têm uma visão da vida. E se eu não as Certo, é isso respeitar mesmo. nessa visão, tá, eu estaria sendo o quê? Um idiota. Um idiota, porque eu continuo um ser humano. Um ser humano não evolui sem se todos os seres humanos evoluírem. É preciso todos Verdade. evoluírem para um ser humano evoluir. Alguns A gente, a está gente tem desperto agora. um grupo karma aqui na Terra, né? Para todo mundo crescer juntos, né? E eu acho bacana você falar isso, porque não existe uma visão errada, é uma forma diferente das pessoas verem. E às vezes a pessoa ela tem esse despertar e ela nem sabe que teve também, porque ela começa a ver a vida de uma forma diferente. Esse momento aí de reclusão que as pessoas ficaram, colocaram muito elas em contato também consigo mesmas, você não acha? E esse contato consigo mesmo, a gente começa a entender um pouco mais desse jogo de sombra e luz que todos nós temos, entendeu? E a gente começa a Eu, perceber por que eu faço isso, por que, né? Não é verdade? isso, e tem uma coisa também, né? Quando muda a tua rotina, né? A gente é rotineiro, tá? A gente não é muito É, diferente dos outros animais, não. A gente é rotineiro. Então, o que acontece? Até um tempo atrás era o ter. Ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter o mais novo, eu tenho que ter o mais caro, eu tenho que ter. Tá todo mundo nisso, e todo mundo aparecendo um para o outro, tá? Né? Que nem quando a é gente isso aí. comentava, né? A mulher se embeleza para se apresentar a outra mulher, né? É verdade, é isso mesmo. O homem nem nota, né? E, então, o que que aconteceu? Fica em casa. Se está certo, está errado isso aí, é uma coisa que a justiça vai discutir depois. Mas, Claro. mas, pô, eu fiquei com a minha família, com os meus netos, né? Nós brincamos juntos. Fazia isso antes? Não, minha vida era bem corrida, né? A sua, Você teve um então, outro pelo olhar. amor de Deus. Aí você tem lá sua mãe, né? Vai dar um carinho para Uhum. ela. A, a vida que te cobra muitas tarefas. Por exemplo, quase a gente Sim. não conversarmos devido à correria que você está, né? Então, a gente parou. Aí a gente fez que nem o maluco beleza lá. Para. O dia que a Terra parou, e nós paramos, né? E nós paramos, você vê, já tinha alguém falando. Então, nós paramos e começamos a perceber que não somos nada. Passamos a acreditar que aquele paninho no rosto podia proteger de um vírus, né? Passamos a acreditar que usando luva não pegamos. Então, a gente foi até onde deu isso. Aí a pessoa falou, mas poxa vida, caramba, esse troço no rosto aí tem 300 nanômetros de malha e o vírus tem só 50. Ele passa direto, né? Aí a máscara teria que ser outra, né? Então, o que está acontecendo? Nós estamos com aquela nojeira na cara, porque depois de 15 minutos aquilo é nojento, né? É, Então, nós estamos aí fazendo mudanças. Nós aprendemos que a nossa família é a coisa mais importante,
Nós É verdade. aprendemos que os nossos queridos precisam ser tratados com carinho, que os nossos É amigos verdade. estão fazendo falta. Tá, gente, É aquele verdade. papinho gostoso com os nossos amigos, as nossas amigas. É verdade. A gente começou a dar valor ao que tem valor, né? E, na verdade, o que mais faz as pessoas felizes, sabe uma coisa que eu já venho falando isso há muito tempo, não são o que elas têm, mas o que elas são, os amigos que estão do lado, a família que está do lado, isso é a coisa mais importante da vida das pessoas, né, Joel? Porque a gente não Nós, vai levar nada daqui. E, nesse momento, a gente teve que conviver muito em família, né? Os o que nós nossos temos agora é nos as curar, nossas feras né? interiores, inclusive, né, João? E tentar entrar em pacificação interna também, porque foi um momento difícil para todo mundo, né? É, a gente tem que mudar nossa maneira de nos comportarmos. Mudar. Ah, os velhinhos era tudo assim unido, os vizinhos e tal. O vizinho era mais parente do que o próprio parente. Nós estamos voltando Uhum. a isso, né? Aquele gostinho de família ser célula da sociedade, aquela coisa gostosa, né? E uma família É forte, verdade. uma nação forte. Sim, sem dúvida. E isso é legal. Ô, Joel, nós temos mais 5 minutos e eu tenho mais uma perguntinha para ti. Nesse momento, como você vê aonde você vê que o ser humano vai chegar? Todo mundo fala de um momento, de um ápice de transição que nós estamos. Qual o ápice dessa transição? Onde iremos chegar? 5 minutos nós temos aí, Joel. Olha, teria que ir mais devagar. As coisas vão ocorrer, mas não vai ser assim, tá? Exercite a paciência. Observe mais e tenha menos, tá? Preocupação com o futuro. O futuro está vindo de encontro a nós, a gente só tem que pensar no presente. Nós temos que pensar em como nós estamos construindo a sociedade dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Isso É aí. agora. A única chance que nós temos é agora. E as mudanças genéticas, essas coisas todas, a gente tem que esperar para ver. Tá? Existem muitas teorias, muitas coisas, mas a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Tá? Ou se a gente vai pegar uma nave dessas daí e ser colônia em outro planeta, não sei. A gente só tem que esperar, mas isso é papo para outra conversa, né? E é verdade. Terça-feira que vem, Joelzinha vai estar comigo novamente. Tem muita coisa para contar, muita. Eu quero que o nosso Joel fale sobre xamanismo a semana que vem. Essa questão do xamanismo muito envolvida com ufologia, com espiritualidade. Inclusive, um tema que me pediram para falar contigo aqui sobre as gangues espirituais, como que elas atuam quando há algum feitiço, alguma coisa. Eu acho que o Joel é a pessoa mais indicada para responder sobre isso. E peço para que o Joel monte uma pauta para a gente na próxima terça, Joel. Se você puder, eu agradeço. Vai ser uma honra enorme estar com você. Tá? Para mim era novo esse tipo de trabalho, então eu tinha um pouco de dificuldade, mas na semana que vem eu já estou melhor. Não, fique tranquilo. Joel, você pode deixar sua mensagem final para o pessoal. Eu agradeço profundamente sua presença e conto com você nos próximos Conexão X para esclarecer muito mais ainda. E logo, logo estaremos aí o ano que vem com o Lucimara Paris também, porque esse é um ano de eleição, nós estamos muito envolvidos com isso também, né? Joel é candidato, eu sou candidata, e tenho certeza que o ano que vem a gente vai fazer muitos programas com a Lucimara, eu estive com ela esses dias, e vamos fazer novos programas. Tem programas Olha, nossos lá que tem 8 milhões de acessos, lá na UOL. 8 pois é, milhões, é muita coisa, gente. e nos canais paralelos também. Tem muitos, né? Olha, eu vou dar uma. Que é uma coisa que eu estou trazendo desde aquele dia lá da UPA. Nós precisamos reconstruir o nosso ser humano. Nós estamos com muito medo, nós estamos apavorados, nós estamos doentes por causa disso, e nós precisamos nos retrabalhar, nos reinventar e nos reconstruir, inclusive, a nossa sociedade, o nosso comércio e nossa indústria, tá? Sem dúvida, Ah, não é sem para os dúvida. outros, não, é para você, tá? É você que vai fazer isso. Não vai deixar para o outro, não. Essa é a minha mensagem.
Joel, gratidão. Terça-feira que vem eu conto com você novamente. Estaremos aqui no Conexão X, na TV Galáctica. Um abraço a Karen, ao Dorim, e eu conto com o Joelzinha na próxima semana, trazendo esses assuntos bem bacanas que ajudam a gente a tomar um pouco mais de consciência, da gente crescer junto, porque nós somos, como disse o Joelzinha, uma humanidade, uma unidade, uma unidade. Gratidão, Joel, gratidão, pessoal do Conexão X, gratidão, Clarissa, a nossa diretora Clarissa, gratidão, um grande beijo a vocês todos. Até mais, Joel, até mais.